Oi, Fabi. Ó, então eu vou continuar aqui por onde a gente parou, tá? A gente parou um pouquinho na memória, né? Que a gente estava falando que a memória, ela é o processo da gente codificar as informações, armazenar e recordar. Então, esses três processos, eles se interagem e que a memória, ela é dividida em dois, em curto prazo e longo prazo. Curto prazo é aqueles eventuais que eles são rapidinhos e que a gente esquece de uma forma muito rápida, como eu te dei o exemplo do telefone, quando a gente passa num lugar e vê um telefone, né? E o de longo prazo, ele é o mais complexo porque ele é dividido em mais, tá? O de longo prazo, ele é dividido em declarativa e em não declarativa. A declarativa, Fabi, ela é explícita, tá? Então, a declarativa, ela é quando a gente tem a intenção de evocar os fatos, a intenção de lembrar das coisas que aconteceram, tá? Então, aqui, evocação intencional de eventos pessoais ou fatos, capacidade de lembrar consciente de fatos. A gente lembra de uma forma consciente dos fatos e a gente tem a intenção de evocar essa memória. A declarativa, ela é dividida em três, em episódicas, que é tipo um episódio mesmo, são episódios que se passam na nossa cabeça, que é de momentos específicos, eventos específicos. Então, por exemplo, um exemplo de memória de longo prazo, declarativa, episódica, é, por exemplo, da sua festa de 15 anos. Eu não sei se você teve, mas é um exemplo assim. Ou do meu aniversário de 7 anos, que eu tenho um flash, assim, um episódio de eu cantando parabéns com a minha família, sabe? Coisinhas assim. São episódios da nossa vida. Aí tem a memória semântica, que ela é responsável pelo armazenamento de informações e conhecimentos gerais, independentes de local e tempo, e dependentes da cultura. Ou seja, são os conhecimentos de fatos, de nomes, de objetos. Ela sofre influência também dos processos de escolarização. Então, por exemplo, a nossa memória semântica, ela é, por exemplo, o jeito que a gente fala, é a memória da fala, é a memória dos nossos conhecimentos de nomes de objetos, por exemplo, folha, caneta, e ela sempre se aperfeiçoa porque a gente também aprende isso na escola. Coisas mais, como eu posso te falar, mais complexas também, tá? E tem a não, desculpa, ela é dividida só em duas, eu tinha confundido. Então, ó, a memória de longo prazo, ela é dividida em declarativa e em não declarativa. A declarativa, ela é dividida em semântica, memória semântica e memória episódica. E agora a não declarativa, que ela é dividida em três, que ela é dividida em habilidades, condicionamento e priming, tá? Agora a gente vai ver a não declarativa. A não declarativa, ela é implícita. É quando a evocação, ela é por meio do desempenho da realização. Envolve a habilidade de realizar algum comportamento que originalmente exigiu algum esforço consciente, mas não requer resgate consciente ou intencional. Ou seja, a diferença da não declarativa para declarativa. A declarativa, ela é intencional. A gente tem a intenção de falar, não, pera, eu quero lembrar de um momento da minha festa de aniversário. E aí a gente lembra dos episódios, ou de nomes, ou de objetos e coisas afins. E tem a não declarativa, que quando a gente aprende, ela é consciente, mas depois que a gente tem a fixação daquela aprendizagem, ela se torna inconsciente. A gente atua de forma inconsciente e intencional. Então, por exemplo, um exemplo clássico é o dirigir. A gente na aula lá, a gente sofre, a gente sabe porque a gente passou isso recentemente, a gente sofre demais lá na aula de carro para aprender. E aí, quando torna um hábito nosso dirigir, quando é uma coisa que se torna rotineiro, ele se torna inconsciente. A gente não pensa, tipo assim, nossa, eu tenho que pôr na primeira e pisar na embreagem antes de trocar. Não, a gente não pensa. Já torna normal. Então, essa é a não declarativa. Um dia ela foi consciente, mas pra gente realizar, ela se torna não intencional. Ela só se torna... acontece, sabe? Só acontece. Então, vamos lá. A não declarativa, que é essa que agora eu expliquei, ela é dividida em três. Em habilidades.
A habilidade é a nossa aquisição de prática em sequências motoras. Então, por exemplo, a nossa habilidade de andar de bicicleta. É a nossa habilidade de movimentos mesmo, sabe? A gente sabe que a gente precisa ficar com as perninhas assim para andar de bicicleta. Então, essa é a nossa memória que a gente tem que ter para saber andar de bicicleta quando a gente subir em cima de uma. Aí a gente tem a memória de condicionamento, que é o estímulo, resposta e consequência. Ou seja, tornar automatizada as relações entre o estímulo e uma resposta. Exemplo é as respostas emocionais de medo. A gente adquire um medo. Eu tenho medo de barata, por exemplo. Então, eu adquiri esse medo, por quê? Porque eu lembro que minha mãe um dia gritou quando ela viu uma barata. Eu fiquei com medo também da barata. Então, isso se tornou uma memória pra mim, que teve um estímulo, teve uma resposta e uma consequência. E hoje em dia eu tenho esse medo, entendeu? Eu tive esse medo por causa dessa memória de condicionamento, que eu fui condicionada a ter esse medo. E aí a última memória não declarativa é o priming. O priming quer dizer pré-ativação. Ela é a apresentação de um item, é quando a apresentação de um item influencia no processamento. Quando esquecemos o que íamos fazer no ambiente, por exemplo, a gente volta para o lugar antecedente para tentar lembrar. Então, por exemplo, eu tô aqui estudando, aí eu falo, nossa, que sede, vou lá beber água. Aí eu fico pensando na matéria, mexendo no celular, respondendo e tal. Aí eu chego na cozinha e fico tipo assim, o que eu vim fazer aqui? Entendeu? Aí eu falo, não, peraí, então eu vou voltar lá pra mesinha, pro meu quarto, pra eu poder estudar, pra eu poder lembrar o que eu queria. Aí eu volto pro quarto e digo, nossa, é verdade, eu tava com sede. Aí eu vou lá e tomo água. Entendeu? Então é um prime, é uma pré-ativação, é um estímulo que me faz lembrar o que eu tava querendo lembrar, entendeu? Então é isso. Aí tem essa memória prospectiva aqui embaixo, que ela é separada das outras memórias, que ela tem a função de lembrar, de executar uma ação pretendida na ausência de um lembrete. Requer que o indivíduo recorde tanto a natureza de um evento futuro, quanto da hora da sua ocorrência, ou lembrar de um conteúdo a ser tratado em um evento futuro. Ela é uma coisa futura, tá? Tipo, por exemplo, eu tenho prova amanhã. Então, isso é a nossa memória prospectiva, porque a gente a gente ainda não vivenciou. Mas é tipo um evento, a gente sabe que vai acontecer. Então, é a nossa memória de lembrar de momentos, eventos ou horas futuras, tá bom? A parte da memória acabou. Agora a gente vai entrar no outro domínio cognitivo importante, que é a atenção. A atenção é a habilidade de focar em determinados estímulos, seja de forma breve ou não. É o domínio cognitivo mais afetado em casos de lesão cerebral, independente da localização que foi lesionada. É uma habilidade multidimensional, cujos componentes misturam-se a outras habilidades. A atenção varia de acordo com o estado de humor do sujeito, a motivação e o cansaço físico e mental. Então a gente sabe disso, né? Que quando a gente está cansada, seja fisicamente, seja mentalmente, ou quando a gente está estressada, a gente tem total desatenção. Eu, pelo menos, quando eu vou para a faculdade, eu fico sem atenção porque eu fico com sono. Então, assim, é isso que é a atenção. Ela tem essa alteração dependendo do jeito que a gente tá. A atenção ela é dividida em 4. Ela é dividida em seletiva, alternada, dividida e sustentada. Elas são bem simples de entender. Eu acho que os próprios nomes ajudam a gente a compreender de uma forma melhor, tá? A atenção seletiva, ela é a nossa capacidade de responder a estímulos específicos. Refere-se à nossa habilidade de focalizar estímulos relevantes, na presença de estímulos que distraem, e mesmo assim, a gente consegue selecionar informações para o processamento consciente. É importante para a gente não processar tudo o que é apresentado. Ou seja, é agora, por exemplo, você está na sua atenção seletiva, de prestar atenção no vídeo somente. Por mais que tenha o ar-condicionado fazendo barulho, a sua sobrinha conversando lá na sala, a Noquinha fazendo baguncinha no chão, por mais que tenha todos esses fatores, você está desconsiderando esses fatores que te desconcentram para focar somente no vídeo e no estudo, entendeu? Então, essa atenção é muito importante para a gente conseguir realmente ter a aula, ter a nossa aprendizagem, tá bom? Aí a outra atenção é a alternada. A
A atenção alternada, ela refere-se à capacidade de mudar o foco de atenção entre tarefas com demandas cognitivas diferentes, determinando assim a qual informação se prestará atenção num dado momento. Então, por exemplo, eu estar aqui falando com você, a minha atenção está voltada a fazer o vídeo para você, mas ao mesmo tempo, não sei. Ao mesmo tempo eu tenho que ficar lendo, prestando atenção aonde eu parei aqui no resumo para dar continuidade no nosso vídeo. Ao mesmo tempo eu fico prestando, atenção. Se minha mãe me grita lá embaixo, eu vou alternar minha atenção pro vídeo e prestar atenção nela, entendeu? Então essa alternância de atenção. A dividida ela é um pouquinho ela às vezes confunde com a alternada porque ela se assemelha, mas as duas são bem diferentes. Porque a dividida, ela fala que é a nossa habilidade de focar em dois estímulos distintos simultaneamente. É como se eu estivesse lendo e olhando para você ao mesmo tempo. É uma coisa meio doida. Muitos cientistas falam que não existe essa atenção, que a gente consegue prestar atenção em uma coisa sozinho, em uma coisa de cada vez. Mas isso demora, às vezes, por exemplo, em questões de 0,8 segundos, sabe? Mas isso também vai de estudos, mas aqui a gente sabe que existe a atenção dividida, que é quando a gente presta atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, a diferença entre a atenção alternada e a atenção dividida é essa. A alternada, a gente alterna o foco de atenção. A dividida, não. A gente fica prestando atenção em duas ao mesmo tempo, tá? Aí tem a última atenção, que é a sustentada, que ela envolve a capacidade de manter a atenção ao longo do tempo. Seria a capacidade de sustentar uma resposta comportamental com o mesmo padrão de consistência durante uma atividade contínua. É a nossa habilidade crítica para o processamento de informações. Ou seja, quando a gente está prestando atenção muito em uma coisa. A nossa atenção está sustentada a um foco principal. Ou seja, agora você está com uma atenção sustentada em prestar atenção no vídeo e entender a matéria. Então essa nossa atenção, ela ajuda muito a gente a ter esse processo de informação. Então é na aula que a gente tem essa atenção, entende? Mas por isso, acho que deu pra entender, né? Eu vou agora parar esse vídeo e começar outro, pra não ficar muito longo, não ficar muito difícil de ficar te enviando pelo WhatsApp, e pra ficar fácil pra você também, não ficar uma coisa tão extensa e tão chatinha, tá?